Então, bora lá para mais uma parte desse tutorial. Neste vídeo vamos fazer o capuz, tá? A touquinha. Para isso eu vou usar fio acrílico, lã acrílica. O que eu vou fazer, o que eu fiz, né? Já tem uma parte pronta para mostrar para vocês, para exemplificar como fica. Eu fiz com 2 fios, tá? Juntando 2 fios deste aqui, que é um fio, ó, 100% acrílico, tá? Para ter um ar mais invernal, né? Aqui, olha, ele é recomendado para agulhas de tricô de 3,5 a 4 e para agulhas de crochê 4 milímetros, tá? Eu usei um fio simples, que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu trabalho perfeitamente na agulha de número 2. Quando eu juntei os 2 fios, eu trabalhei na agulha de número 3, tá? Então, eu deixei a trama bem fechadinha. Se você quiser um ar mais fofo, assim, uma coisa mais fofinha, né? Mais aberta, uso uma agulha maior com um fio simples, tá? Somente um fio. Eu quis mesclar aqui, então acabou meu ponto ficando bem fechado. Então, bora lá. Você pode fazer, inclusive, para você, uma touquinha igual a essa aqui, dá super certo, do jeito que eu vou te ensinar a fazer, tá bom? Bom, o que a gente vai precisar aqui? Além dos fios da sua preferência, ou um fio único, ou um fio duplo, igual eu vou juntar aqui o rosa com o branco, ou você pode usar um fio mais grosso, uma agulha mais grossa, isso vai ficar independente da tua preferência, tá? Você vai poder fazer com qualquer fio, ok? Com qualquer agulha, desde que você respeite as dimensões que eu vou te passar agora, tá bom? Então, bora lá. Além dos fios, tesoura, agulha de tapeçaria e só. Então, bora lá fazer esse capuz, um sorriso no rosto, amor no coração, que tudo fica mais lindo, né? Então, bora lá. Bom, vamos lá, as medidas que você vai precisar ter, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um retângulo pronto, que eu fiz de pontos altos, pegando alcinhas de trás. É só um retângulo, tá bom? Comecei com correntinhas aqui, ó, correntinhas. Bom, na verdade, eu comecei desse lado, né? Correntinhas, pontos altos, sempre ponto alto, pegando sempre alcinhas de trás, tá? O que a gente precisa ter ideia aqui? Essa parte aqui, tá vendo? Eu comecei as correntinhas vindo deitadinho para fazer este sanfonadinho aqui, tá bom? Essa parte aqui maior, ela precisa dar a volta na cabeça da boneca, tá? Então, se você tá fazendo para uma criança, a medida é a volta da cabeça, tá vendo? Ó, eu fechei aqui a cabecinha, tá bom? Então, essa é a medida da cabeça. Essa parte aqui, o quanto de correntinhas você vai fazer para crescer? Precisa vir até o meio da cabeça, tá? Então, ó, de onde eu quero, da testinha dela, até o anel mágico aqui, tá? Então, é essa medida que você vai precisar, tá bom? Vamos fazer na prática? Eu fiz esse aqui, né, mesclando 2 fios, tá vendo? Ó, um branco e um rosa, não é um branco, é um off-white, né, e um rosa. E eu vou fazer aqui o exemplo com vocês usando, para fazer o fio duplo, eu usei a agulha de 3 milímetros, tá? Você pode usar a agulha que você quiser. Se você quiser deixar mais fofo, usa a agulha maior, tá bom? Aqui ele tá bem compacto, tá? Então, se você quiser mais fofinho, com ar mais fofinho, usa uma agulha maior. Então, vamos lá, ó. Eu tô aqui com o fio rosa. Vou pegar a agulha de 3 milímetros para você ver que dá para fazer da mesma forma, tá? Esse aqui com o fio duplo eu usei agulha de 3. E a agulha de 3 milímetros eu vou usar no fio simples aqui para você ver como que vai ficar, tá? Eu sei que para essa medida aqui eu usei 15 pontos, ou seja, 15 pontos mais 3 de virada, 18, ok? Então vamos lá, ó, vamos ver se vai ficar aqui na mesma medida. Vou fazer um nó corrediço. E vou fazer as correntinhas. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Essa foi a quantidade de correntinhas que eu fiz aqui, tá vendo? Aqui ficou menor, ó. Porque, opa, aqui. Tava longe, né? Tava lá em cima. Tá vendo? Aqui usando um fio duplo, um fio simples, ó, ficou menor do que o meu fio duplo. É óbvio, né? A gente tem mais volume aqui. Para fazer a medida na cabeça, ó, aqui no centro da testinha até lá no anel mágico. Ainda faltam uns 3 pontinhos para mim. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2. Deixa eu só ver quanto que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz 17 pontinhos, deixa eu ver se tá na mesma quantidade. Agora chega, tá vendo, ó? Agora chegou no mesmo tamanho. Fiz os 17 aqui, independente se você fez 15, se você fez 17, se você fez 20, tá? Isso vai depender muito do fio que você está usando. Mais uma vez eu recordo, não se apegue à quantidade que eu fiz aqui, se apegue à quantidade que você precisa para chegar da testa até o anel mágico da cabecinha, tá? Se você estiver fazendo para uma pessoa, da testa até o centro da cabeça, é essa altura que a gente precisa para dar certo a touca, tá? Então, aqui tem os 17 pontinhos, vou fazer 3 para dar altura. Opa, 3 para dar altura do meu ponto alto. Vou vir na próxima correntinha e vou fazendo pontos altos, tá? Sempre soltinho, para não repuxar a correntinha embaixo. Ok? A correntinha também sempre soltinha, para não ficar, né, repuxando, e a gente vai fazendo pontos altos até o final, tá? Vou fazer esses pontos altos aqui e já volto com você. Então, aqui estamos, fiz a volta aqui toda em pontos altos, vou virar o meu trabalho, tá? Virei o meu trabalho, e para começar a próxima carreira, em vez de fazer correntinhas, eu venho aqui neste primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, tenho o meu primeiro, opa, só que eu fiz errado, vamos voltar aqui, pronto, né, acontece, gente, vamos lá, ó, em vez de pegar as 2 alças, eu vou pegar só a alcinha de trás, tá, então eu fiz aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntinhas, vou pro próximo ponto, um ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. E assim a gente vai crescendo carreiras até chegar no comprimento que dá a volta na cabeça. Tá? Então a gente precisa dar a voltinha na cabeça. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? Aqui é a cabeça da boneca, eu dei a volta na cabeça. Eu preciso fechar aqui dando a volta, tá? Então vamos supor que isso aqui é a cabecinha da boneca. Ou melhor, vamos fazer na boneca, né? Ela tá aqui, ó. Preciso dar a volta na cabecinha dela. Deixa eu colocar o cabelo para baixo, porque dá a impressão de que tá sobrando touca por causa do cabelo, né? Enfim, ó, a gente vai dar, vamos supor que tá tudo arrumadinho aqui o cabelo, tá, gente? Imagina aí, tudo arrumadinho. Então, a gente precisa dar essa volta aqui na cabecinha, certo? Precisa dar essa volta. Então, eu vou crescendo carreiras até crescer aqui na quantidade que dá a volta na cabeça da minha boneca. Eu vou sempre usar as carreiras pegando a alcinha de trás. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, vamos lá, vamos chegar até lá no final, pegando sempre a alcinha de trás. Você compreende que você pode fazer essa touca de qualquer tamanho, né? Qualquer tamanho mesmo, você pode fazer num tamanho adulto, num tamanho bebê, seguindo essa proporção que você precisa ir da testa até o meio da cabeça e depois a outra parte você vai fazer a volta na cabeça. Então, você pode tirar a medida com uma fita métrica e fazer sob medida para a pessoa. Aqui falta o último que é na correntinha, né? Que foi aquele primeirinho que a gente fez virando correntinha, tá? Então, aqui, ó, fiz a segunda carreira. Vou fazer a terceira carreira, ó. Virei o trabalho, pego só a alcinha de trás,
ponto baixo, 2. Vou no próximo ponto, alcinha de trás, e assim a gente vai crescendo este retângulo até dar a volta na cabeça. Não tem segredo, gente, é só ir crescendo, tá vendo? Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu vou crescendo esse retângulo até dar a volta na cabeça, tá? E faz aí, deixa eu ver quantas carreiras eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 carreiras. Eu fiz 26 carreiras, mas aqui, lembro pra você, eu tô usando fio duplo e eu fiz com uma agulha, agulha 3 milímetros, tá? Para você deixar a trama bem fechadinha, neste fio, eu recomendo você até usar a agulha de número 2. Se você quiser um aspecto mais fofo, usa uma agulha maior ainda, se você tiver, tá bom? Então, aqui nós terminamos o retângulo, eu cortei o fio deixando uma sobra para a costura. E bora lá costurar. Vou pegar a minha agulha, vou passar este fio e já volto com você. Então, estamos assim, ó, você percebe que a gente não tem lado certo, né, porque os lados são idênticos. A gente só vai pegar aqui, ó, passei o fio na minha agulha de tapeçaria, eu vou costurar, tá? Costurar esses dois lados, pegando de um lado para o outro, fazendo o vai e vem aqui, tá? Então, passei de lá eu venho pra cá, e assim a gente vai fazendo para cada ponto de base. Eu vou fechar aqui esse retângulo, deixando abertura só em cima e abertura só embaixo, tá? Então, eu deixo de ter 4 lados e passo a ter só 2, o lado de cima e o lado de baixo, tá bom? Então, aqui, um pontinho para cada pontinho, você vai fazendo em espiral a costura até chegar aqui. Vou fazer a minha e já volto com você. Então, aqui estou de volta, fiz a costura, tá? Este é o lado que eu costurei. Eu vou virar e vou usar este outro lado como meu lado direito agora, tá? Opa, a agulha tá lá embaixo. Ainda continuamos aqui em cima, né? Sem um lado certo, tá? Tanto esse pode ser o lado que vai ficar na testa, como esse pode ser o lado que vai ficar na testa. Como a minha agulha tá com o fio aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui para ir na testa, esse aqui para ficar na ponta, no topo da cabeça. Então, aqui, pra gente fazer o fechamento, eu vou fazer um zigue-zague, ó. Entro, saio, com o próprio fio que sobrou, tá vendo? Ó, entro, saio, vou fazendo aqui um alinhavo, tá? Pra gente fechar este buraco aqui em cima para ser o topo da touquinha, tá? Opa, escapou da minha agulha. Então, a gente vai fazendo assim até fazer toda a volta, este zigue-zague, entrando e saindo, para fechar essa ponta da touca. Passei um fio, falta outro. Pronto. E vamos lá, ó. Assim, assim, e vai entrando e saindo, tá? Vai puxando. Entra, sai. Tá quase chegando no final. Entra, sai. Aqui cheguei no primeiro pontinho, ó. Na emenda, né, onde tava o meu fio, e puxo tudo, tá vendo, ó? Puxo, deixo bem fechadinha essa parte aqui, tá? E tá praticamente pronto o nosso capuz. Agora eu vou deixar bem puxado, arrematar este fio, tá? Eu vou vir aqui dando os nozinhos. Arremato este fio. Ó, puxei mais um pouco. Deixa ali bem firme aqui os nozinhos, tá? Deixa bem arrematado mesmo. E a gente vai fazer um pompom para colocar aqui em cima. Pode até deixar essa sobra aqui, ou passar essa sobra lá para baixo, para depois você amarrar o pompom
também vai dar certo, tá? Então, só pra gente fazer como uma forma de acabamento aqui em cima, a gente vai colocar um enfeitinho que vai ser o pompom. Ok? Então, ó, a toquinha tá pronta, tá? É isso. Agora só falta a gente fazer o pomponzinho. E para fazer o pompom, eu vou usar este instrumento aqui, né, que você já deve ter visto em algum lugar. Se você não tiver este instrumento para fazer o pompom, o que que você vai fazer? Usando a sua própria mão, tá? Coisa simples para fazer, não demanda de muita coisa. É um pompom pequeno para colocar ali em cima. Então, você vai pegar ó, 4 dedinhos seus e vai fazer. Aqui eu tô fazendo com 2 fios, porque a minha toquinha é de 2 fios, certo? Ó, vou pegar 3 ou 4 dedos, vou pegar 4, ó. E o dedão aqui eu vou fazer para segurar, tá? Então, eu vou fazendo várias voltas aqui, ó, nos meus 4 dedos, tá? Até atingir a espessura que eu quero. Enfim, vai dar bastante volta, tá? Para ele ficar bem fofinho, bem bonito. Ó, deu bastante volta, né? Vai ficar bem cheio isso aqui, bastante volta mesmo, tá, gente? O que que você vai fazer, ó? Você vai tirar da sua mão, colocar aqui bem devagar aqui, em cima da mesa, pegar um fiozinho, deixa eu pegar uma ponta aqui, peraí. Pegar um fio, tá, ó, cortou um fio, vai amarrar isso no meio, cuidado para não tirar do lugar, então você vem assim, ó, e vai amarrar isso no meio, tá? Vamos supor que você já deu bastantão volta aqui. Você pode pegar um pedacinho de cartolina também, um garfo. Eu já vi gente fazendo com garfo, né? Ó, vai amarrar no meio, tá? Amarrei no meio. Agora eu vou cortar aqui, ó. Corta essa ponta, corta esse outro lado aqui e você vai ter o pompom, tá? Bastante simples para fazer. Eu vou fazer nesse instrumentinho aqui, que é bem mais rapidinho para fazer, bem mais fácil, né? Ele já fica aqui todo seguro, tá? Mas se você não tiver, é bem simples para fazer daquela forma também. E aqui, depois de fazer o pompom, você vai aqui, né? Tem algumas pontinhas que ficam mais maiores do que as outras, daí você vai aqui ajustar o tamanho desse pompom, né? Se você achou que ficou grande para a sua toquinha, vai diminuindo um pouquinho aqui dos ladinhos e ao mesmo tempo você vai deixando ele mais redondinho, né, mais bonitinho. É só ir modelando. Vamos supor que já esteja bonitinho aqui. Deixa eu só tirar mais essa ponta. Ó, assim você vai tirando as pontinhas que estão aqui em excesso, tá? Aqui a gente pega, né, a toquinha eu já coloquei nela, mas vou tirar aqui. E a gente vai colocar esse pomponzinho aqui em cima, né? Olha que fofura que vai ficar. Então, a gente vai usar essas linhas aqui que a gente usou para amarrar o pompom, vai passar aqui para dentro, tá? Junto com essas outras aqui do encerramento, vai amarrar lá dentro e arrematar e deixar sem nenhum fio aqui aparente, tá? Aqui eu acho que eu consigo passar com a agulha de crochê mesmo, ó. Passei as pontas. Vou fazer a mesma coisa com o pompom. Ó, coloca ele aqui em cima, traz a tua agulha, né? Com a tua agulha mesmo você traz ele lá pra dentro, ó. Passa aqui pra dentro. Tá? Falta as outras 2 pontinhas. Passa por um buraquinho diferente. Só pra ficar mais fixo aqui em cima. Tá? O meu pompom ainda precisa dar uma ajeitadinha nele, mas aqui já dá para eu demonstrar para vocês. Tá vendo essas pontas aqui? Eu vou dar um grande nó aqui. Ó, um nó com todas as pontas. Percebe que vai ficar bem escondido lá embaixo, então não vai ficar aparente isso aqui. Tá? E agora essas pontinhas você passa para dentro de algumas tramas e vai cortando o excesso, tá? E tá pronta, gente, tá pronta a toquinha.
né? Só ajeitar realmente o pompom, fazer os ajustes aqui para cortando os excessos que estão fora do círculo dele, né? Só ir arrumando ele e pronto, tá? Vou fazer os arremates aqui, vou vestir na boneca e já trago para você ver ele prontinho na cabeça. E para fazer o cachecol, eu vou usar aqui só a lã branca, tá? Branca, off-white, eu não sei que cor é essa, mas enfim, tá aí uma lã de cor clarinha, agulha de tapeçaria, marcador de ponto e agulha de crochê. Tô aqui com a agulha de número 2, mas você sabe que você pode usar a agulha e o fio que você quiser, né? O que tiver aí à sua disposição que vai dar super certo, tá bom? Tô usando lã para ficar com um ar mais invernal mesmo, né? De inverno mesmo, tá bom? Então, bora lá, sorriso no rosto, amor no coração, que vai ficar ainda mais bonito. Então aqui, olha, eu vou começar fazendo um nó corrediço, tá? Bem soltinho aqui a agulha para fazer as correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 7, 8 correntinhas, tá? Vou fechar aqui este círculo, né? Vou fechar aqui na primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? E agora a gente vai fazer pontos altos. Então, nesse primeiro aqui eu vou fazer 3 correntinhas para fazer meu primeiro ponto. Venho no próxima correntinha e vou fazendo pontos altos. Então, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, o sétimo ponto alto aqui na correntinha e o 8º ponto alto, tá? Então, a gente tem aqui a primeira carreira com 8 pontos altos, um para cada correntinha, tá? Vou fechar aqui essa primeira carreira na 1, 2, terceira correntinha, eu fecho aqui e faço a minha primeira carreira fechadinha, tá? Deixa eu só voltar aqui, pronto. Então, é isso aqui, ó. A gente vai fazer um grande tubo, tá? Um tubo. Não vai ser um cachecol reto, tá? Vai ser um tubo. Então, aqui, ó, no primeiro, 1, 2, eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas e eu vou fazer novamente 8 pontos, né? Sendo que essa ponto baixo correntinha é meu primeiro ponto. Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho aqui a segunda carreira. E assim, a gente vai subindo as carreiras até atingir, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, até atingir a altura, né, o comprimento desejado, tá? Ó, percebe que ele é um tubinho e a gente vai fazendo essas carreiras circulares, fechando cada uma com ponto baixíssimo e iniciando com um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? Então, vou crescendo aqui minhas carreiras. Vou só puxar esse fiozinho aqui do anel mágico não, das correntinhas aqui para baixo para não me incomodar lá em cima e vou subindo aqui as minhas carreiras, tá? Eu vou fazer, já volto para você para falar quanto eu fiz em centímetros, para mostrar para vocês em centímetros, que daí você adapta para o fio que você tá usando, tá bom? Então, até já. E aqui eu trago de volta, né, o tubinho que eu fiz, para você ter ideia, né, pelo tamanho da boneca, tá vendo? Ó, eu tô do pezinho até a cabeça, tá? É a altura da boneca que eu fiz o cachecol, tá? Então, aqui, ó, eu já cortei o fio, tá? Não arrematei ainda, tem a outra pontinha lá. E agora, né, pra gente finalizar este cachecol, a gente vai fazer umas franjinhas aqui embaixo, né? Então, para isso, você vai cortar alguns fios,
né, de mais ou menos, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a medição através do ponto, né, da altura de ponto. Deixa eu ver, de três carreiras, ó, 3 a 4 carreiras, depois você ajusta o tamanho, tá? Eu vou fazer de 4 carreiras, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou 1, 2, 3, 4. Tenho 4 carreiras, vou até lá, dou a volta pra cá, tá? Então, esse tamanho aqui. A gente vai cortar vários fios assim, tá? Em cada pontinho de base, a gente vai colocar 2 desse. Então, aqui, ó, esse aqui você já pode deixar até aqui para fazer parte disso também, tá? Então, ó, aqui a gente traz o fiozinho. Deixa eu pegar a agulha maior que vai ficar mais fácil. Ó. A gente traz o fio e faz o pontinho aqui, trazendo todas as alcinhas para dentro dessa alcinha, ó. Tá vendo? Depois, e aperta aqui o nozinho, tá? Então, vamos lá de novo, que eu esqueci de cortar um para deixar de modelo. Ó, cortou. Cuidado só para não cortar o cachecol, né? Altura de 4 carreirinhas. Corta 2 fios iguais. Vem aqui no pontinho do ponto alto, ó. E faz aqui um pontinho baixo, trazendo todas essas alcinhas aqui pra dentro, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui, ó. Traz tudo aqui pra dentro, pra fazer a franjinha, aperta bem esse nó. E você vai colocando isso, ó, dois fiozinhos, né? Daí você fica com 4 fios aqui em cada franjinha, em cada buraquinho, e depois a gente vai ajustar aqui, né, para ficar tudo do mesmo tamanho, tá bom? Então, eu vou aqui fazer as minhas franjinhas dos 2 lados, tá, gente? Dos 2 ladinhos. É um pouquinho chato de fazer esse trabalhinho, mas dá um resultado super legal e fica bem bonitinho, tá? Então, vou terminar essas franjinhas aqui e já volto com você. E aqui está o cachecol, né? Fiz as franjinhas aqui, deixei todas do mesmo tamanho e agora é só colocar aqui, né, no pescocinho. Você pode fazer a voltinha no pescoço ou só deixar ele aí compridinho, né? Tá aí o cachecolzinho colocado, ou você pode, inclusive, fazer isso, né? Dar a voltinha aqui e fazer assim, e deixar ele caidinho aí pra frente, né? Coloca a touquinha, que agora com o cabelo aqui pra baixo vai ficar apertado pra colocar, porque o cabelo tá bagunçado de novo, eu tenho que ajustar ele aqui na cabecinha, bom, tá aí, ó. Vou colocar certinho aqui, né? É que o cabelo tá bagunçado lá atrás, tá tudo junto lá atrás, mas aí já dá pra você colocar aí a ideia, né, do lookzinho com o cachecol, o casaco e o capuz. Deixa eu só afastar mais um pouquinho aqui, aí, né? Então, terminamos aqui também este tutorial dos acessórios de inverno, né, que compõem o casaco, o capuz, né, a touquinha e o cachecol. Foi muito legal fazer essa parte com vocês e fazer esse tutorial. E assim encerramos mais um tutorial. Foi um prazer estar com vocês aqui fazendo a Maria Laura, né? Com esses looks assim, com esse tanto de coisinhas para colocar e para tirar que a criança sempre adora, né? Aproveita, faz um casaqueto desse para a criança que vai receber a Maria Laura, ou então até para você, né? Vai ficar bem legal, tá bom? Então, um beijo enorme no seu coração. Gratidão de todo o meu coração pela sua companhia. Gratidão pela sua inscrição no canal. Se você está me assistindo também pelo canal de membro, meu muitíssimo obrigado. É sempre um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Então,
Te aguardo para os próximos projetos, te aguardo para o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração e até lá. Tchau, tchau. Ah, e outra, se você fizer a sua Maria Laura, não esquece de me marcar nas redes sociais, tá bom? Eu vou adorar vê-la prontinha. Um beijo. Tchau, tchau.